A paz do Senhor, meu nome é Rômulo Souza e esse é o terceiro vídeo da série Apocalipse para Leigos que eu tenho trazido aqui para o meu canal, né? Um conteúdo diferenciado do que geralmente eu costumo fazer com bandana e óculos na cara, para trazer, diversificar um pouco o conteúdo aqui do canal, né? Como eu mencionei, esse é o terceiro vídeo da série. E antes de irmos diretamente para o assunto, eu peço educadamente para que você esteja ajudando o canal, né, com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento, comentando o que você está achando desses vídeos, né, o que você acha do livro de Apocalipse. Então, assim, esteja ajudando aqui o canal, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto aqui, né? Antes de mais nada, eu começo esse vídeo lendo a passagem do Apocalipse, que está em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, né? E que João diz assim: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus Cristo, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de som de uma trombeta, que me disse: Escreva no livro que você vai ver e mande esse livro às 7 igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver, eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Estando eu, o vi cair aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são anjos, e as 7 igrejas são 7 candelabros, que são as 7 igrejas, né? Bom, isso é Apocalipse, capítulo 1, né? Versículo 9 ao versículo 20. Bem, só uma pausinha aqui. Eu tive que tenho que dar umas pequenas pausas, porque meus vídeos não são editados, né? E eu tenho dado um pouquinho com problema na garganta. Então, assim, quando você vê esse texto de Apocalipse, você vê que João, mais uma vez, ele se apresenta, né? Dizendo que eu sou o João, irmão de vocês, né? Aquela fraternidade que existe na fé cristã. Fala sobre aguentar com paciência as perseguições, né? Porque os verdadeiros escolhidos de Deus, eles são perseguidos pelo mundo. E ele faz uma referência à ilha onde ele estava preso, que é Patmos. Patmos, para quem não sabe, é uma ilha no Mediterrâneo, né? É uma ilha rochosa, onde muitos prisioneiros, né, os piores do reino, eram enviados para poder extrair pedras que muitas vezes eram usadas para poder usar na construção de estradas, para a ornamentação das cidades. Então Patmos era um lugar assim rochoso, um lugar assim difícil de estar, uma ilha quente. Então assim, cara, e João, perseguido, estava lá
E a palavra de Deus fala que no dia do Senhor, né, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. O que nos leva a crer que João, mesmo preso, mesmo estando atribulado, ele procurava, assim, manter a sua relação com Deus, com oração, cumprindo a vontade do Senhor, né? Provavelmente até evangelizando outros presos que estavam lá. E fala que foi encontrado no dia do Senhor, né? E existem várias interpretações para isso. A Bíblia fala várias vezes do dia do Senhor, né? Às vezes o dia do Senhor pode estar se referindo tanto ao dia do sábado, que era um dia separado pelos judeus para cultuar a Deus, ou domingo, no caso dos cristãos, já que o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, que seria um domingo. Mas também pode fazer uma referência ao dia, aquele grande e terrível dia tão profetizado, né? Que fala quando Deus viria trazer a vitória dele sobre o pecado, sobre as nações, sobre o mal, né? Como também pode ser aquele dia especial em que você está buscando a Deus e Deus traz uma mensagem para o teu coração, não é? Aqui eu penso que o dia do Senhor, no caso de João, seja simplesmente o fato de Deus ter trazido uma revelação para ele entregar à igreja, né? É... Ele diz que ouviu uma voz forte como trombeta, né? E ele faz uma referência às 7 igrejas, né, cara? Que eu já até mencionei da aula passada, né? As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que nós vamos ver muito isso mais à frente. E o porquê que eram 7 igrejas e não 10 ou 14, que eu falei lá no meu livro, do último vídeo. Ele faz uma referência a candelabros de ouro, né? E fala que no meio dele ele teve uma visão de Cristo. Cristo em sua glória, né? O que eu posso falar sobre isso, né? Primeiramente, o interessante é que ele vê Jesus em sua forma glorificada. A visão que eu tenho particularmente disso é que, primeiro, é o seguinte, nós sabemos que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele entrou na mesma porta que todos nós humanos entramos neste mundo, que é através do nascimento, né? Todo mundo já sabe, não é novidade. Jesus, o Espírito Santo, veio sobre Maria. Maria engravidou da parte do Senhor, né? E assim, e sendo ela virgem, deu à luz a Cristo, né? E Jesus, ele é 100% homem, assim como ele também é 100% Deus. E viveu como um homem, comeu, dormiu, teve as mesmas necessidades que um ser humano normal tem, né? Sentia frio, calor, fome. Morreu como ser humano, né? Morreu, ressuscitou, né? Ele mostrava para os discípulos aqui, ó, você vê que um fantasma não tem chagas, feridas como eu tenho, né? Ele até pediu algo para comer os discípulos para mostrar, ó, tá vendo? Eu não sou um fantasma, eu não sou uma visão, sou eu mesmo, Jesus Cristo, ressuscitei. E após disso ele ascendeu aos céus. E eu tenho uma visão que até hoje, que Jesus mantém o corpo humano que ele tinha, né? Só que agora um corpo glorificado, né? Quando eu falar de arrebatamento, eu vou explicar mais sobre essa questão dos crentes terem um corpo glorificado como Cristo tem. E João, quando ele viu aquela imagem de Cristo, a própria palavra de Deus fala que ele caiu, né? Lá no versículo 17, caiu aos seus pés como morto, né? Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse, eu sou o alfa e o ômega, né? Ou seja, quando João viu Jesus, né, as forças dele faltaram. O que leva você ver que Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, assim como o próprio Deus. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai encontrar passagens onde os sacerdotes, quando presenciavam a glória do Senhor, as forças desses caíam. Isaías, por exemplo, né, fala que teve uma visão de Deus, que suas vestes cobriu todo o templo e tudo mais, aí onde ele acabou caindo, né, perdendo as forças, né. A mesma coisa foi na inauguração do templo de Salomão, onde ninguém conseguia nem entrar e nem sair por causa da glória do Senhor que se manifestava ali, né. Praticamente é aquela coisa que muitos nós cristãos falamos, não tem como alguém ver a glória de Deus e se manter vivo, a não ser que Deus
manter essa pessoa viva, como o caso aqui, Cristo que colocou a mão sobre João para que este não morresse. Agora, uma coisa que você vê é a aparência de que Jesus aparece, né? Aqui você viu que ele estava no meio das 7 candelabros, né? Que mais à frente é revelado que é uma representação das 7 igrejas, né? E diz assim, ó, no versículo 3, no meio deles estava um ser parecido como um homem vestido com uma roupa que chegava até os pés, né? Isso me faz relembrar, até os pés, com uma faixa de ouro em volta do peito, né? O que faz uma referência às vestes sacerdotais do Antigo Testamento, né? Mostrando que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que entra na presença de Deus para fazer mediação entre os pecados do homem diante de Deus, né? Aliás, essa é a principal função de um sacerdote, fazer a mediação entre o homem e Deus, levando nossos pecados, confessando os pecados do povo, como o Arão fazia no Antigo Testamento ao entrar do Santo dos Santos, de Arca da Aliança, né? Aqui faz uma referência aos cabelos. Seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve. O que isso significa, né? Cabelos como brancos, né? Isso pode branco da Bíblia, ela tem um simbolismo, né? Significa pureza, glória, paz, né? Significa santidade, né? Sem mencionar que o fato do cabelo de Cristo ser branco, né? Eu passo na mão da cabeça que se rapei a cabeça agora há pouco. O cabelo branco também referente à sabedoria, né? Já que no Antigo Testamento você via que era parte da lei o seguinte, que os velhos ensinassem as leis aos mais jovens, não é? E Jesus, ele é retratado como mestre dos mestres, né? Ou seja, ele nos ensina, nós somos eternos discípulos de Cristo, né? Então, quando fala dos cabelos brancos de Cristo, tanto pode ser uma referência ao fato dele ser o primeiro e o último, né? Como diz lá em João capítulo 1, né? Que fala que estava no princípio com Deus, né? Como também acerca da sabedoria e do conhecimento de Cristo, né? Então, ele fala que seus olhos são vermelhos como chamas, né? Qual é o significado disso? Olho vermelho como chama, né? Não quer dizer que ele era o ciclope dos X-Men, não é? Mas significa que quando Jesus ele olha para nós, né? A palavra de Deus fala que daquele dia que nós nos encontrarmos com Cristo, né? Nada será perguntado, tudo será respondido, né? Quando você olha para Cristo, né? Tem uma referência bíblica que fala que ao olhar a figura de Cristo, praticamente tudo que está aqui no nosso coração nós vamos colocar para fora. Sabe quando você esquenta a água na panela e de lá do fundo sai aquela bolha de ar que vai até a superfície? Praticamente vai ser assim, né? Quando você olhar para Cristo naquele grande dia, independente de quem você seja, você vai ter tudo que está dentro do seu coração, do seu interior, vai vir para fora. E nesse momento, o ser humano terá a total ciência do que ele realmente é diante de Deus, né? Ou seja, nós somos apenas pó diante do Senhor. Quando Jesus olha para nós, não tem como a gente continuar igual, como continuava igual. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha depois de polido, né? A sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira, né? Ou seja, e também faz referência, né, ao fato que quando você olha os pés como os pés é um simbolismo acerca do evangelho de Cristo, né, da pregação do Senhor, de você ir a todas as nações, né? E o fato de ele estar assim, com os pés, né, também faz uma referência ao rosto, que fala que é como o sol do meio-dia, mostrando que aquele corpo que Cristo tem um corpo indestrutível, glorificado, né? Eu penso que quando eu crio essa imagem de Jesus na minha frente, se eu fosse imaginar como seria a pele de Cristo, tanto da cabeça quanto dos pés, eu imaginaria um grande brilho, cara, mostrando que esse homem foi glorificado em tudo, né? O seu corpo, que era de carne e sangue, agora é revestido de poder e de glória, né? Isso me lembra até aquela série Dragon Ball, né? Entendeu? Quando você via lá o Super Saiyajin, Jesus, o Goku lá se transformando, todo mundo vê ele cabelo louro,
a pele ficando mais brilhante, não é, cara? Então, mostrando que, ó, ele está num outro nível de poder, né? É praticamente essa uma imagem que eu tenho, né? Como seria olhar para Cristo glorificado, né? Um outro nível de majestade, de glória e de poder, né? A sua voz, existem várias referências bíblicas falando acerca da voz de Deus, voz como um grande trovão e tudo mais, né? Mostrando o peso das suas palavras, daquela voz que quando você olha, você tem até temor do que acontece, cara. E ele também fala de uma voz parecida com o barulho de uma grande cachoeira. Imagina o estrondo de uma cachoeira, cara. Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Na mão direita ele segurava as sete estrelas, né? Que é um simbolismo, os simbolismos para os pastores, para aqueles que pregavam das sete igrejas da Ásia, da qual essa mensagem seria enviada. E da sua boca saiu uma espada afiada dos dois lados, simbolizando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre é retratada como uma espada de dois gumes, né? Lá em Hebreus fala que essa espada faz separação entre corpo, espírito, ter dois membros, né? Uma espada de dois gumes é uma espada que pode tanto cortar o seu inimigo como a si mesmo. Não é como, por exemplo, a katana, que só tem um fio de um lado. A espada de dois gumes, ela é grande, afiada, e pode tanto ferir a pessoa na qual você luta, quanto a si mesmo, né? Assim é a palavra de Deus também. A palavra de Deus que você fala, às vezes, ela pode ser tanto para a pessoa, para quem você está pregando, como ela também serve para você mesmo. Ou seja, e a palavra de Deus, ela serve para destruir todo o mal, não é? E aqui faz mais uma referência, né? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Referência a Cristo, que morreu e ressuscitou, né? A fé cristã se baseia na vitória de Cristo sobre a morte, né? E o fato de Jesus falar que ele é o primeiro e o único faz uma referência à Trindade, cara, né? Porque Jesus, ele é uma das três personalidades da Trindade. Quando você vai lá em João, capítulo 1, você vê que Jesus é retratado como verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, né? Mostrando que Jesus, a eternidade que Jesus é, né? Agora também fala sobre a autoridade que Jesus fala sobre a morte, né? E sobre o mundo dos mortos, que falaremos um pouco mais à frente, né? Ou seja, aqui você vê um sentido da visão que João tem acerca de Cristo, né? Ele teve uma visão de Cristo. E quando ele retrata essas coisas, é porque a Bíblia é muito simbólica, cara. João viu coisas que não existem no nosso mundo, viu coisas que eram maravilhosas. Então ele procurava retratar essas coisas que ele viu, né? Ele viu, pegava elementos do nosso mundo para poder descrever o que são essas coisas. É como eu, por exemplo, viajasse no tempo, pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para a Idade Média. E aí eu mostrasse o fóssil de um T-Rex para as pessoas que viviam da Idade Média. Se eu chegasse para uma pessoa da Idade Média e falasse que aquele T-Rex é um dinossauro carnívoro, terópode, que viveu há 66 milhões de anos atrás, do período da Era Mesozoica, do Cretáceo da Era Mesozoica, eles não iam entender nada. Mas se eu falasse para eles que era um dragão, é um dragão, aí isso eles iam entender. Quando João viu Jesus dessa forma glorificada, ele pegou elementos do nosso mundo, espada afiada de dois gumes, vermelhos como fogo, branco, cabelos brancos, veste até o pé. Ele pegou elementos que nós poderíamos imaginar da nossa mente para poder descrever o que ele estava vendo. Bem, o vídeo vai chegar a 20 minutos, né? É difícil fazer vídeos curtos, né, cara? Principalmente porque é um estudo que eu estou trazendo, né? Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca dessa visão que João teve acerca do Senhor Jesus, né?
comente, se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Compartilhe, se inscreva, ajude o canal a crescer. É um estudo diferenciado que eu tenho trazido até aqui. Aproveite o final de semana, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus te abençoe nesse dia de hoje e shalom.